Alguns jogadores de futebol acabam recebendo chances somente pela amizade e confiança que eles conquistaram de alguns treinadores. Sabe como é? Sempre tem aquele jogador do seu time que, mesmo que você não goste e que não apresente um bom futebol, o treinador confia nele e dá várias chances para aquele cara jogar. Mas do mesmo jeito que um jogador pode ser beneficiado por essa confiança do treinador, existem o caso de alguns jogadores que acabam sendo escanteados, ignorados pelos treinadores e são tacados no banco de reservas porque não gozam dessa confiança ou dessa proximidade com o treinador. O Fausto Vera é um dos caras que já viveu todos esses extremos. O jogador que há pouco tempo, inclusive, era tratado como solução no Atlético Mineiro e que chegou ao clube de Belo Horizonte a pedido do treinador e gozava da plena e total confiança do Gabriel Milito, viu as coisas mudarem e tudo se complicou demais pra ele no galão da massa. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que é que tá acontecendo com o jogador e por que é que ele mal jogou esse ano no Atlético Mineiro e que inclusive a torcida tá revoltada por isso? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho, assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Lembrando para vocês que esse vídeo aqui é em parceria com o SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você ter no seu celular. Com o SofaScore você fica ligado, consegue acompanhar clubes, ligas, jogadores e cara, o SofaScore é uma ferramenta profissional utilizado por profissionais do futebol, isso mesmo, caras que trabalham como scout no Corinthians, no Flamengo, no Galo, em clubes do futebol europeu, em seleções, utilizam as informações do SofaScore para entender melhor a dinâmica do jogo, entender melhor sobre cada jogador. Lá você encontra quantos passes, chutes, enfim, quantos dribles certos um jogador fez, você consegue olhar o mapa de calor dele para ver onde ele atuou no campo, a nota de cada jogador depois da partida, então você consegue ter análises detalhadas para entender muito mais sobre o jogo. E aí você fala, Rodrigo, mas esse aplicativo deve ser caro, não vou poder assinar. Irmão, é gratuito, só clicar no link que tá na descrição e no primeiro comentário fixado, ou apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Então faz o download agora do SofaScore, que eu tenho certeza que você vai curtir demais o app, beleza? Sí, pienso que siempre hay que mejorar. Tanto cuando se gana, hay que seguir viendo los errores, seguir mejorando, corregir. Bueno, cuando se pierde, más aún todavía. Así que venimos de dos juegos complicados, uno fuera de casa. Con Cruzeiro, por suerte, pudimos ganar de local. Así que ahora seguir mejorando. Hoy seguro ya entrenaremos con el entrenador y bueno, ya pensando en mañana buscar los 3 puntos e consolidarnos en el grupo de Libertadores. Quando o Fausto Vera chegou ao Corinthians em 2022, no meio do ano, ele era um pedido do treinador português Vitor Pereira, que sabia que era um cara que tinha um futuro muito promissor. O Fausto Vera vinha de uma passagem de destaque no Argentino Júnior e a chegada dele ao futebol brasileiro era um passo importante para a carreira do atleta. Chegar em um gigante como o Corinthians, no momento em que o Corinthians vivia, podia sim fazer um jogador espanar por conta da pressão, mas esse não foi o caso do Fausto Vera. Parecia que ele estava em casa, pegou a camisa e jogou. Em pouco tempo de Corinthians, ele se ambientou, se tornou peça fundamental da equipe e em 2022 ele teve na briga para ser um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Fez grandes jogos pelo Corinthians na Copa do Brasil, perdendo a final no detalhe para o Flamengo, e no Brasileirão ele comeu a bola. O Vitor Pereira e a torcida do Corinthians tinham confiança plena, total no Fausto Vera. Era ele e mais 10 no time, e isso não é exagero. Mas com a temporada de 2023 começando sem o português Vitor Pereira e com um time que já não estava tão encaixado, com algumas mudanças, o Fausto Vera começou a cada vez entregar menos com a camisa do Alvinegro Paulista. Mesmo com a saída do Lázaro do comando do Corinthians, as coisas não mudaram para ele no curto período em que o Cuca esteve no Corinthians, ou com a chegada do Vanderlei Luxemburgo, do Mano Menezes, nada disso mudou. O Fausto Vera, depois que o Vitor Pereira saiu, entregou muito pouco com a camisa do Timão. Deixa eu falar uma coisa, o Fausto Vera, que pra mim foi a maior enganação que o Corinthians contratou. Cara, argentino que não dá carrinho.
Não, argentino que não arranja briga. Gente boa, Argentino não é, então. que não é expulso. Não, então não é. Argentino que não faz gol. Pagou uma fortuna desse cara. Esse cara me enganou todo mundo. Esse cara não é para ser titular do Corinthians. Quem é para ser titular é o menino que o Vanderlei... O Gabriel Moscardi e o Rony. Esse cara aí deixa embora. Você não joga nada, isso é mentira. Dá pra dizer que o Fausto era um jogador irreconhecível no Corinthians. Não dava bote, não tinha saída de qualidade pra levar essa bola pros meias, era um jogador que pouco entregava no timão. Um argentino com sangue gelado, como já diziam. Não era aquele cara aguerrido que lutava por cada bola. E 6 dias depois que o Corinthians anunciou a chegada do Ramon Dias pra comandar a equipe, a saída do Fausto Vera do Corinthians já estava confirmada, porque ele ia pro Atlético Mineiro. Tudo o negócio já estava acertado. Em julho de 2024, ele deixou o timão para ir jogar no Galo. O Corinthians, que pagou 5 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do volante, negociou o jogador por 4,5 milhões de dólares com o Galo. E o Fausto Vera chegava no Atlético Mineiro para mais uma vez trabalhar com o Gabriel Milito, que queria o jogador, que pediu o jogador, porque já havia trabalhado com ele no Argentino Júnior. O fato do treinador já conhecer, ter trabalhado com ele no clube argentino, sabia exatamente o que esperar do jogador, empolgava a torcida do Galo, apesar de ver uma contratação de um cara que vinha do Corinthians em um mau momento, como alguém que podia sim agregar para o Atlético naquela temporada. O Fausto chegou no Galo com muita moral, confiança do treinador e em pouco tempo virou titular e importante demais para a equipe. Foi com o Galo até a final da Libertadores da América e na final ainda foi em cima dele o lance que o Botafogo teve um jogador, o Gregory, expulso com poucos minutos de jogo. Fausto ainda viu o Galo disputar a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde mais uma vez o time do Fausto Vera foi derrotado, mas calma, porque o Fausto Vera não esteve em campo, diferente do que aconteceu com o Corinthians lá em 2022. A final entre Galo e Flamengo, ele não pôde entrar em campo porque ele já tinha jogado a competição pelo Corinthians, então o regulamento impedia que ele disputasse aquela Copa do Brasil pelo Galo. A temporada de 2024 do Fausto Vera pelo Atlético Mineiro não foi ruim. Ele não vinha jogando no Corinthians, foi pro Galo e passou a apresentar sim um bom futebol. Nada brilhante, não comandou o meio campo do Galo, mas era um jogador importante que agregava sim pro clube. Mas mais uma vez o Fausto Vera viu as coisas darem errado, comando técnico da equipe. Gabriel Milito, que chegou em 2 finais e brigou até com o Atlético Mineiro contra o rebaixamento no Brasileirão, acabou sendo demitido do Atlético Mineiro. O treinador que confiava, que pediu a contratação do Fausto Vera, mais uma vez deixava o clube. E o Galo demorou para decidir um novo treinador. Depois de muita novela, o Atlético Mineiro anunciou o retorno do técnico Cuca como substituto do Milito, e o treinador que já havia trabalhado, ainda que por um curto período com o Fausto Vera no Corinthians, passou a ignorar completamente a presença do jogador na equipe. O Fausto até começou a pré-temporada, os jogos iniciais do ano ali, como titular na equipe do Atlético, mas depois perdeu a vaga de vez. Ele, que era titular, passou a ser muitas vezes um jogador que nem relacionado era, e quando levado para o banco, pouco era acionado pelo treinador. O Cuca mal deu chances para ele até o jogo contra o Cienciano pela Copa Sul-Americana, em que o treinador levou o Fausto Vera para o banco e mesmo sem o Alan Franco, que vem sendo titular na equipe, o Cuca não escalou o Fausto Vera e deu chances mais uma vez para o Rubens. No segundo tempo, o Fausto entrou no time, entrou muito bem no jogo, inclusive acertou uma bola no travessão e mostrou para o treinador e mostrou para os torcedores que tinha condições de entregar mais pro Galo, que podia ser um cara que, se tivesse mais chances, ajudaria a equipe. E essa chance que ele queria, que a torcida queria, veio justamente na última rodada, no jogo do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro recebendo Vitória. Fausto Vera recebeu chances como titular, e adivinha só, cara, fez gol, tá? Entrou no jogo como titular, mostrou qualidade, jogou bem e marcou um gol, mas não foi o bastante pro Cuca. O Galo empatou a partida em 2-2 e a torcida ficou irritadíssima porque o Cuca decidiu tirar um dos volantes e adivinha só? O Fausto Vera foi o escolhido. O treinador deixou o Rubens no jogo e isso enlouqueceu a torcida nas redes sociais. Cara, isso é demais. O Fausto tava jogando bem, o Rubens não vem agradando os torcedores e aí a decisão do Cuca, e parece que uma birra, uma marra do Cuca com o Fausto Vera tem prejudicado esse momento da equipe. Muitos jogadores acabam recebendo chances em time
justamente pela amizade, pela confiança que eles têm de alguns treinadores. Você sabe como é, tem aquele jogador que mesmo que você não goste, mesmo que ele não apresente um bom futebol, o treinador confia nele e dá várias chances para ele seguir jogando. Mas do mesmo jeito que um jogador pode ser beneficiado por essa confiança, existem também os casos de jogadores que são ignorados, jogados no banco de reservas por treinadores, porque simplesmente não gostam ou não confiam naqueles jogadores. No caso do Fausto Vera, mesmo jogando bem quando entrou, mesmo marcando gol em uma das poucas oportunidades que ele teve no time, está claro que ele não é um jogador que o Cuca quer ou que o Cuca confie. Inclusive, algumas vezes o Cuca já deu a entender que quer um volante de mais pegada no meio-campo, e a gente tem que concordar que o Fausto Vera é um cara que é bom de bola, mas é um daqueles argentinos que fogem do padrão de jogador aguerrido, que dá vida, que dá raça em campo mesmo. Talvez o melhor pro Fausto Vera e até pro Atlético Mineiro agora seja que o Fausto encontre um novo clube, novos ares, agora na janela do meio do ano, porque com o Cuca parece mais do que certo que as chances para ele no Galo não vão acontecer. Mas e você, torcedor? O que acha que tá acontecendo? É birra do Cuca com o Fausto Vera? O jogador realmente não é bom assim? Você concorda com o Cuca? Acha que ele não tem que jogar? Não vai agregar nada pra equipe? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E velho, sabe um jogador que chegou junto com o Fausto Vera aqui no futebol brasileiro e acabou voltando pra Argentina e agora tá jogando por um gigante lá? Clica aqui pra eu te contar essa história aqui que eu tenho certeza que você vai curtir.